A graça de Deus, estamos aqui. E a graça de Deus, nós estamos na quarta de poder, né? Hoje, a pregação é sobre o tempo que nós estamos. Qual é o tempo que nós estamos agora? É o tempo do fim. Estamos na Laodiceia. E o que isso quer dizer para nós? Nós estamos no tempo do fim. Há pouco a irmã Tânia estava orando por isso, né? Por esse tempo do fim, que nós saibamos levar a mensagem deste mundo, mensagem de Jesus, para este mundo, para todas as pessoas que querem conhecê-lo. Devemos estar preparados para a volta de Jesus. E muitos dizem, mas Jesus não vai voltar ainda. A terra ainda não está ainda acontecendo o que em Mateus 24 fala. Será? Muitos dizem, mas essas coisas já aconteceram desde o tempo de Jesus. Já houve guerras, houve terremotos, houve vulcões, isso tudo aconteceu. Mas nós vamos ler o que diz em Mateus 24. Podem abrir a Bíblia em Mateus 24. Antes de ler, vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença e queremos conhecer a Tua palavra e o que o Senhor tem para nos dizer. Dá-nos força e coragem para que possamos cumprir o Teu propósito em nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Mateus 24 está falando do princípio do fim. Quando os apóstolos estavam no templo, falando de como era maravilhoso o templo, Jesus disse para eles que não ficará ali pedra sobre pedra, que tudo iria ser destruído. E aí foi para o Monte das Oliveiras, e lá diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. E será que nós podemos ser enganados? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então irá o fim. O fim virá por causa de guerras, por causa de sinais dos tempos, por causa das fomes, das ondas de calor extremas, dos furacões mais fortes, por causa de enchentes, por causa de secas, por causa do degelo acelerado, que o mar está invadindo as cidades, né? o continente. O fim será quando será pregado o evangelho do reino em todo o mundo. E como é que nós estamos pregando o evangelho? O que
nós estamos fazendo para pregar o Evangelho? As enchentes, muitos daqui para pegar enchente, né? Ela veio avisando. Aqui nós poderíamos prever. Eu tinha falado para muitos que viria enchente aqui, que chegaria. Eu não imaginava que chegava aqui na igreja, mas queria chegar. Avisei a Marisa, mas a Marisa disse: não, aqui não vai chegar, arredei mais alto do que a outra enchente. Ela avisou? Não avisou. Não avisou, a enchente não avisou. E quantas cidades perderam tudo? Aqui está o Antoninho, que pode falar de Roca Salas, né? Esses sinais nos dão a ideia de que a nossa morte pode ser assim. E quando chegar a nossa morte, a próxima vez que abriremos os olhos, quando Jesus voltar, podemos não estar vivos quando Jesus voltar, mas Ele vai voltar. O apóstolo Paulo dizia, né, em 1 Tessalonicenses, que nós, os vivos, não precederemos os mortos. Primeiro os mortos iriam ressuscitar, depois nós, os vivos, né, ele dizia isso. Ele acreditava que Jesus ia voltar quando ele estivesse vivo ainda. Muitos dizem assim: eu não vou mais na igreja porque Jesus disse que ia voltar, até agora não voltou, não acredito mais nada, não acredito nem mais na Bíblia. Nós queremos fazer parte desse povo? Creio que não, né? Então, os sinais dos tempos estão cada vez mais acelerados. Enchentes não aconteceram só na região do Rio dos Sinos e do Taquari. Enchentes estão acontecendo no mundo todo. Enchentes secas, prolongadas, calor imenso, queimadas, cidades queimando. É terrível isso. E a pregação do Evangelho, como é que está? Nos países da janela 1040, onde tem apenas 1 a 5% de cristãos, como vai ser pregado o Evangelho? Aqui do Brasil, muitas famílias, casais estão indo para lá, que através da sua profissão vão levar o Evangelho. Por quê? Se levarem Bíblia, se ajoelharem, se cantarem hinos de louvor, podem ser mortos. Então, vão dentistas, vão médicos, enfermeiros, mecânicos, de diversas profissões, mas preparados com uma mensagem para poder levar o Evangelho. Drones estão lançando rádios que sintonizam a mensagem do Evangelho. E nós, o que estamos fazendo? Como é que nós estamos visitando as famílias para levar a mensagem? Muitos gostariam de, eu vou numa missão, mas nós temos dificuldade de pregar o Evangelho na nossa família. Nós temos dificuldade de pregar o Evangelho nos vizinhos. Nós temos que orar e ser perseverantes, ter estratégias para levar a mensagem. A crise climática é resultado do pecado. Gênesis 3:17. Quando o pecado entrou no mundo, e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra. Quando o povo de Deus conquistou Canaã, a ordenança era plantar a terra durante 6 anos.
E no 7º ano era o descanso da terra. A terra devia descansar. Hoje em dia é feito isso na agricultura? Não. Através dos adubos e dos agrotóxicos que eles usam, a terra tem que produzir mais de uma safra por ano, né? Várias safras durante o ano. A terra está sempre trabalhando. E com isso, os alimentos são de boa qualidade? Não são. Eles não têm os minerais que são necessários para o nosso sustento. Por isso que a nossa saúde está cada vez mais debilitada. Se nem o cuidado com a terra está sendo. E a nossa saúde também é debilitada pela transgressão das nossas leis, das leis da saúde, as leis de Deus, não nossas leis, né? Nós não seguimos a orientação das leis da saúde. Você sabe quais são as 8 leis da saúde, os 8 remédios naturais. Não seguimos o descanso. Não vamos dormir às 9 horas. Não temos 8 horas de sono profundo. Muitos não têm condições de dormir num quarto escuro, porque a luz da rua entra no quarto, não tem claridade, e o certo é nós dormirmos num quarto escuro e bem ventilado, e temos que fechar o nosso quarto por causa da segurança. Não devíamos nem de morar em cidade, em apartamentos, devíamos de morar no campo, rodeado pela natureza. Não precisaria nem ter guarda noturno. As pessoas que trabalham de noite degeneram a sua saúde. Precisamos de médico, de plantão, de enfermeiros, de guardas, da polícia, da ronda noturna. São pessoas que trabalham para o bem dos outros, sim, mas degeneram a sua saúde. A irmã Ângela Santos um dia me falou que as colegas que ela tinha no hospital, que trabalha de noite, envelhecem muito mais rapidamente. E isso está provado, né? A ciência já provou isso. A crise final que se apresenta, com essa crise final, os poderes políticos e religiosos se unem. Aí vai vir o decreto dominical, o selamento do povo de Deus, e dentro disso, nós estamos preparados? Nossa Bíblia vai ser tirada de nós, os nossos bens vão ser tirados de nós, o nosso emocional vai aguentar isso? Como nós vimos pessoas doentes porque perderam tudo na enchente, mesmo sendo socorridos, mesmo tendo amparo, muitos entraram em depressão. E a gente entende, não é fácil perder tudo de uma hora para outra, não é fácil não ter onde dormir, não ter o que comer. Nessas cidades onde devastou bairros inteiros, foi levado as casas, tudo. Todas as casas foram derrubadas. Igrejas. Não tem mais nada lá naquele lugar. Como é que essas pessoas se sentem? Será que já estão curadas? São feridas que talvez nunca saem. Mas se nós pensarmos que tudo o que nós temos não é de fato nosso. Quem tem um carro, se não paga imposto, pode ser recolhido, né? E aí? Se tem casa, se não paga o imposto, o IPTU, o que acontece? A casa
vai a leilão, vai fazer parte do município, né? E assim, e o nosso corpo? O nosso corpo é nosso? Também não. A quem pertence o nosso corpo? A Deus. O nosso corpo pertence a Deus. Por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós temos que cuidar do nosso espiritual, do nosso emocional. Nós temos que orar muito para que nós tenhamos tempo de qualidade. Por isso que Deus nos deu o sábado, para o descanso. Às vezes eu olho esses videozinhos que tem na internet e eu vi um que dizia assim: eu admiro o povo adventista, eles vivem mais tempo. Mas o outro disse: por quê? Porque eles têm um dia que eles guardam, um dia que eles dedicam ao Senhor e à família e aos irmãos. Um dia de descanso. E isso faz com que eles vivam mais tempo. E eu fiquei admirada com isso. E tem várias pessoas que falam sobre a volta de Jesus. Várias igrejas, não só a nossa igreja que fala sobre isso. E no mundo todo, pessoas que talvez nunca ouviram falar da igreja adventista, mas estudam a Bíblia, assim como os 3 reis magos. Não sabemos também se eram 3, né? Eram os reis magos que vieram do Oriente e vieram em busca do menino Jesus. Não eram do povo judeu, não eram israelitas. E nós sabemos da Bíblia o suficiente para nos manter em pé? Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós queremos fazer parte deste povo que é perseverante. Nós queremos guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Para isso, gente, nós precisamos orar muito, estudar a Bíblia. Nós precisamos orar sem cessar. Não é necessário que a gente fique de joelhos o dia inteiro, mas orar. E tudo que a gente fizer
tudo seja pela honra e glória do Senhor. Nós precisamos promover um estilo de vida simples, evitar o desperdício. Quando a gente comprar qualquer coisa que seja, a gente deve se fazer perguntas. Isto é necessário? Eu preciso disso agora? Eu tenho dinheiro para isso? Se não passar pelas 3 perguntas, não compre. Não precisamos comprar coisas para mostrar para quem não gostamos o que não somos. Neste mundo acontece muito isso. Pessoas compram coisas para mostrar para quem não gosta aquilo que eles não são de fato, porque não tem dinheiro para tudo isso. Isso é desperdício. Isso vale para todas as coisas. Vale para roupa. Esta roupa mostra quem eu sou. Essa roupa me representa como cristã, como cristão. Essa roupa eu posso usar na igreja? É claro que tem roupas que não usamos na igreja, como uma roupa de banho, uma roupa de tomar sol, né? São roupas adequadas para isso, uma roupa para fazer ginástica. Mas toda roupa deve me representar que eu sou cristã. O cristão deve ter trajes especiais. Eu devo respeitar o meio ambiente. E por isso, se nós compramos coisas que dão muito lixo, um lixo que não é biodegradável, contribui para a poluição, né? Então, nós temos que pensar nisso. Existe outra forma? Existe um alimento mais saudável sem... Quando a gente lê o conteúdo, né, o que tem lá, se tem letrinha miúda e se tem palavras que eu não conheço, é porque tem conservantes, né? E os conservantes, eles degradam a nossa microbiota intestinal. A nossa doença ou a saúde vem no intestino. O intestino é responsável pela nossa saúde e pela nossa doença. Então, eu postei esses dias uns vídeos sobre o Dr. Júlio Luckman, ele dá orientações de saúde. Eu não concordo com algumas coisas com ele, mas outras coisas são bem legais. Algumas coisas, ele fala de Deus, mas ao mesmo tempo fala do evolucionismo. Ele diz que a Terra tem milhões de anos, né? E nós sabemos que não é assim. Então, quem souber escutar, vai entender. É o Dr. Júlio Luckman, Luchmann. Ele é de Santa Catarina. Então, nós devemos viver de forma equilibrada. Isto não é política de meio ambiente, isto é mordomia bíblica. Deus orientou o povo de Deus na saída do Egito, né? Durante 40 anos no deserto, e depois a conquista da Terra Prometida, que a gente está estudando na escola sabatina, e também quem faz o ano bíblico, né? Ou então o Reavivados por Sua Palavra, vai entender do que eu estou falando. Por isso que eu digo, a gente precisa estudar a Bíblia. Leiam pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. O mundo quer fazer com que a gente não faça isso, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Não dá tempo. Não dá tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas.
o apóstolo Pedro acreditava que o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Vamos abrir 1 Pedro 4, 27. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O que é ser sóbrio? Ter lucidez. Sóbrio não é só quem não bebe. Sóbrio é aquele que está atento. E nós temos que estar atentos. E criteriosos. Nós temos que ter critérios. Critérios decididos. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. No 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ai, 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 ai. E as murmurações, e as lamentações. Ah, isso tá bom. Mas... Aí vem a lamúria. Vamos deixar as murmurações de lado. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se alguém quiser ler isso mais vezes em casa, porque depois ele fala, o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Tem tantas coisas tão boas na Bíblia. Depois ele diz em 1 Pedro 5, 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se nós temos essa graça e do poder que Jesus está conosco, nós temos essa esperança de que nós vamos ver Jesus voltar. Porque quando Ele voltar, se estivermos mortos, nós vamos acordar. E nós vamos ver Ele voltar. Que nós não estejamos entre aqueles que quando Jesus voltar pela segunda vez, que nós podemos estar na cidade santa, quando o céu vir para a terra, né? Quando a cidade santa descer, e vermos essa terra renovada. Pai amado, Pai querido, nós estamos em Tua presença aqui nesta igreja, e aqui está o Teu povo representado. Senhor, que as pessoas que aqui não vieram sintam-se tocados em seu coração para abrir a Bíblia, ler, estudar a Tua palavra, Senhor, e se reunir com a Tua igreja, porque o Senhor quer que a gente se reúne em igreja, em comunidade, e que nós possamos também testemunhar o Teu amor entre nossas familiares, entre nossos vizinhos, entre nossos amigos, nas pessoas que a gente talvez não conhece, mas encontra no dia a dia, mesmo que a gente seja só uma testemunha, sem palavras,
mas que a nossa atitude fale do Teu amor. Dá-nos coragem, Senhor, de estudar a Tua palavra cada dia, de estudar a lição da escola sabatina, de ler a Tua palavra, Senhor. Dá-nos força e coragem para vivê-lo. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.